Olá, gente, tudo bem? Pessoal, então, a gente entrando nos ciclos biogeoquímicos, né? A gente faz essas alocações dessa troca de substâncias que ocorrem na natureza e, consequentemente, tudo faz parte de um ciclo, sabe? E aí que tá essas alocações. Então esses ciclos que ocorrem no meio, né, acabam sendo totalmente fundamentais para a gente fazer aquelas alocações, como a gente visualizou a Gaia, né, como esse componente inteiro do planeta, e isso acaba tendo fundamental importância nesses quesitos, sabe? Consequentemente, esses apontamentos direcionam para que ocorra esses ciclos, porque no meio você tem troca de nitrogênio, oxigênio, carbono, fósforo, cálcio, nitrogênio, e todos fazem parte de um ciclo, né? Que são bem separados. A gente vai ver um por um, justamente para facilitar essa absorção de vocês, sabe? Então, a gente começa pelo ciclo da água, né? Que ocorre essas alterações no meio, e exemplifica a água como essa substância de extrema importância para os seres vivos, sendo que até o ponto que nós temos conhecimento, toda a vida ela precisa de água, né? Então ela é encontrada aqui na Terra em sua forma líquida, gasosa ou sólida na natureza, nas grandes geleiras, né? E cerca de 97% dela está presente nos oceanos. Tá? Ela sofre essas constantes mudanças em seu estado físico e circula entre os seres vivos, né? Nós somos formados, na sua grande maioria, por água, e ela está presente nos rios, nos mares, no solo, na atmosfera, e isso a gente chama de ciclo da água ou ciclo hidrológico, sabe? Esses preceitos inicialmente, né, que são colocados, a água de rios, mares e lagoas, elas acabam sofrendo evaporação, essa passagem do estado líquido para o gasoso, né? E essa mudança de estado ocorre graças ao calor do sol, tá? Que incide sobre a água. Nesse formato, sim, o vapor acaba subindo para a atmosfera, né? Atinge as camadas mais superiores da atmosfera, e essa condensação ocorre porque a temperatura lá nas grandes altitudes é inferior à da superfície da Terra. Então, consequentemente, você tem essa passagem, né, dessa água no estado gasoso para o estado líquido, porque quando ocorre essa condensação, essas pequenas gotículas de água formadas vão dar origem às nuvens, né? Caso a temperatura seja muito baixa, formados cristais de gelo, sabe? Acaba sendo formado dessa forma. E com isso, né, a gente tem essa mudança nessa formação desses cristais de gelo quando você tem as temperaturas menores, né? Ou ainda da neve. Com essas nuvens bem carregadas, acaba ocorrendo a precipitação, né? Aquela chamada chuva, ou ainda, dependendo da temperatura, existe o granizo, as nevascas, a neve em grande quantidade, né? E com isso, quando a água chega ao solo, ela pode ser utilizada por animais e plantas, tá? Ela se infiltra no solo e constitui os lençóis subterrâneos. E aí, além disso, ele acaba voltando para os rios, lagos e mares, né? Fazendo até esse circuito dentro da Terra. Então, ela contribui diretamente para deixar o clima mais ameno, para diminuir essa temperatura atmosférica, sabe, desse meio, e
Nós, claro, como seres vivos, precisamos inerentemente de água, né, para nossa sobrevivência. Então, os animais, por exemplo, utilizam a água para diversas atividades metabólicas, obtendo-as a partir da ingestão ou da alimentação, né? Já as plantas necessitam absorver a água para realizar o seu processo de fotossíntese, que se não tiver água em quantidade suficiente, não ocorre essa absorção também. Então, entre outras, né, atividades metabólicas, resfriar o organismo, resfriar a planta, e parte dessa água que é utilizada pelos seres vivos retorna ao meio ambiente. Na respiração, na excreção, né, na urina, nas fezes e na transpiração, na água que nós perdemos para o meio através do fator da transpiração, lembrando que plantas também transpiram, né? Então, sendo esse último fator e o principal, né, responsável pelo retorno da água para a natureza. Então, ela sendo devolvida após a morte dos seres vivos, né, através desse processo de decomposição. Então, a gente classifica esse ciclo da água em dois tipos, né? O ciclo curto ou pequeno, né? E o longo ou grande. O ciclo pequeno, como o próprio nome diz, né? Ele coloca apenas a evaporação da água, dos rios, dos lagos, mares, dos seres vivos e o seu retorno à superfície através da precipitação, tá? E o ciclo grande é aquele que envolve a utilização da água pelos seres vivos e os seus processos que ocorrem através da transpiração e da respiração. Então, o ciclo ele se fecha consequentemente dessa forma. Quando você coloca, por exemplo, assim, o ciclo nos continentes, né? A água, quando ela precipita, ela segue diversos caminhos, né? Diferentes caminhos. Ela acaba caindo, ela infiltra e percola, né? É a passagem lenta de um líquido através de um meio, no solo, nas rochas, podendo formar os aquíferos, né? E ressurge na superfície na forma de nascentes, fontes, pântanos ou rios e lagos, tá? Então a água que a gente visualiza nos rios que vem desses afluentes, né, que vem dessas nascentes, são águas que estão passando, estão circulando dentro da terra por centenas de anos. Com isso ela flui lentamente entre essas partículas, né, e espaços vazios do solo e da rocha, podendo ficar armazenada lá dentro por um período muito variável, tá? Então depende muito do local onde ela vai ser absorvida, onde ela vai ficar armazenada, né? E com isso ela escoa sobre a superfície. Nos casos que a precipitação é maior que a capacidade de absorção do solo, a água evapora, retornando à atmosfera. Então ela acaba fazendo esse processo um pouquinho mais rápido, sabe? E com isso, né, consequentemente, essa fluidez acaba tornando esse período bem variável, escoando sobre a superfície, né, nos casos em que a precipitação é maior do que a capacidade de absorção do solo, e evaporando, retornando à atmosfera. Em adição a essa evaporação da água dos solos, rios e lagos, uma parte da água é absorvida pelas plantas, tá? Que por sua vez liberam a água para a atmosfera através da transpiração. A esse conjunto, evaporação mais transpiração, a gente dá o nome de evapotranspiração. E ainda congelando, né, formando aquelas camadas de gelo no cume das montanhas e geleiras, ou as chamadas neves eternas, né? Então, apesar dessa denominação, a água superficial subterrânea, ela é atmosférica, né? Porque na realidade a água é uma só, ela muda de condição, tá? Nós temos a mesma quantidade de água no planeta desde a sua formação, tá? A quantidade de água não mudou, ela é a mesma. O que mudou foi
a toxicidade dos rios e lagos, a poluição das águas, isso mudou, não a quantidade de água. Nós estamos em problema de uma escassez hídrica, por exemplo, mas essa culpa não é culpa da água, a quantidade de água é a mesma. A água não some, lembre que os átomos não somem, ela muda de estado, ela se modifica, ela se aglomera, ela precipita novamente, mas o seu estado primordial, ele não muda, não ocorre mudança quanto a isso. Então, com esses apontamentos, né, a gente tem essas diferenciações. Então, apesar dessas denominações, a água superficial, subterrânea e atmosférica, ela é uma só. A água que precipita na forma da chuva, neve ou granizo, já esteve no subsolo, em icebergs e passou pelos rios e oceanos. A água está sempre em movimento. E graças a isso, nós temos essa reposição que ocorre dentro do meio, que acaba se alternando, né? Dentro desses estados, dentro dessas etapas, né? Porque o ciclo como um todo, ele é caracterizado pelo movimento contínuo de água entre a atmosfera e a superfície terrestre. Esse movimento nunca para, sabe? Ocorre. Então, para que ocorra esse ciclo, precisa de uma série de etapas que acontecem, consequentemente, com o auxílio do calor do Sol, a principal fonte de energia, né? E da força da gravidade, que faz com que essa água precipite, faz com que ela caia no solo. Então, isso daí ocorre, aí quando ela está no solo, a água no estado líquido, né? Ela pode ser transferida para a atmosfera na forma de vapor, na sublimação, né? Sem passar pelo estado líquido. É quando você tem uma temperatura muito grande que ela diretamente ela passa do estado sólido para o estado de vapor, que é o que é chamado de sublimação. Então a sublimação ela ocorre de maneira muito mais lenta do que a evaporação, né? Isso nas geleiras do Polo Norte e Polo Sul, que são as principais fontes de água em que ocorre esse fenômeno, mas de uma forma mais lenta. E aí, quando esse vapor de água chega à atmosfera, ocorre a condensação, ou seja, ele retorna ao estado líquido devido àquela diferença de temperatura que ocorre, né? Que aí vai gerar a precipitação novamente e essa água vai cair no solo de uma forma direta. Certo, gente? Tranquilo quanto a isso? Beleza? Tananãs. Ficamos assim, a gente dá continuidade nos outros ciclos, né? E lembre, né, pessoal, qualquer dúvida, por favor, esclareçam, não fiquem com dúvidas. Grande beijo, até mais e até a próxima aula. Digam tchau, tchau.